O velho da van, vestido de papagaio e falando sobre Covid numa CPI, ele é empresário do ramo varejista, é a prova do quanto nós erramos como sociedade. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, voltando de uma semana de descanso, que foi muito pouco tempo, mas voltei melhor do que eu saí, já é alguma coisa no Brasil de hoje. Eu só lamento voltar num dia tão constrangedor para a política brasileira. Ontem, enquanto eu pegava estrada, eu vinha ouvindo o depoimento da doutora Bruna Morato. E para mim, se ainda havia alguma dúvida sobre a importância da CPI, acabou ali. É difícil no Brasil a gente fazer prognósticos sobre no que vai dar uma comissão parlamentar de inquérito. Mas uma coisa que ninguém apaga, especialmente nesses tempos de internet, é o material audiovisual, são as falas, os depoimentos. Hoje a gente está no olho do furacão e não é um bom lugar para se ter uma visão do todo. Pelo contrário, fica parecendo Franca, Uberlândia e Ribeirão Preto durante a chuva de poeira desse fim de semana, da qual eu e a minha asma fomos poupados. Obrigado, senhor. Mas, dando no que dê, as imagens, como eu estava falando, ficam. E como historiador, ou para ser mais justo, licenciado em História, eu não pratico a profissão, é como licenciado em História que eu digo, aliás, que eu garanto, que aquilo que a gente assistiu ontem vai ser visto, revisto e interpretado no futuro como a evidência do verdadeiro genocídio que foi e está sendo essa pandemia. Tem muito especialista da área de ciência calculando quantas vidas poderiam ter sido salvas sem o negacionismo da doença, sem a invenção esdrúxula de remédios que não funcionam. Tem muito infectologista já fazendo os cálculos de quantas vidas poderiam ter sido salvas se o governo aqui no Brasil, lá atrás, tivesse incentivado o uso de máscara e o distanciamento social. Muito se fala sobre o papel do Bolsonaro, que foi fundamental para a chacina que a Covid-19 fez no Brasil. Mas ele não agiu sozinho. Eu tenho vídeos aqui onde eu compartilhei com vocês a minha visão empática, no limite da passação de pano, em relação aos médicos que lá atrás, impotentes diante de uma doença com alta letalidade, apelaram para aquilo que foi possível para tentar salvar vidas. Mas isso foi, deixa eu frisar, lá atrás. A partir do momento em que a OMS e publicações científicas e órgãos de vigilância sanitária das maiores economias do planeta decretaram, que de Covid não funciona, o que funciona é vacina, qualquer profissional de saúde com o mínimo de respeito ao seu diploma e aos pacientes teria abandonado esse tipo de tratamento. Isso no ambiente normal, política e socialmente. E é só aqui que eu dou minha última passada de pano. Não vivemos um ambiente político e social normal desde a invenção das redes sociais, das bolhas de informação, da radicalização do discurso político. Enfim, desde a nossa vida virar esse inferno que virou pelo mau uso de ferramentas que teriam tudo para ser maravilhosas. O Facebook começou como um lugar de reencontrar e interagir com os amigos. O Twitter era para trocar mini textos sobre a vida, na maior parte das vezes de forma divertida e sobre bobagens. O Insta era o álbum virtual de fotografias. O WhatsApp uma ferramenta para facilitar a comunicação. Mas a ganância, o desespero por lucros cada vez maiores, começou a enfiar todos nós em baias. E eu estou falando baia para não usar bolha, porque já virou lugar comum e a gente esquece o real sentido. Em baias que podem ser pequenas ou grandes, quão grandes ou pequenos forem os interesses e as pessoas envolvidas. Quando o Bolsonaro, lá de Brasília, dá um salve para a sua turma, o que ele diz, por mais absurdo ou coerente que seja, normalmente é absurdo, repercute nacionalmente. Tudo isso eu venho conversando com vocês. Conversando mesmo. Eu aprendo com os comentários de vocês que eu leio aqui. Aconteceu que a tempestade perfeita juntou bolhas e pandemia, com interesses bilionários envolvidos. Hospital praticando horrores para esvaziar leito ou cobrar mais do paciente ou do SUS nunca foi novidade. Muita coisa ainda vai ser investigada, não vou prejulgar, mas o depoimento da advogada Bruna Morato foi consistente o suficiente para a gente crer que houve por lá sim uma sucessão de crimes contra a vida por questões financeiras. É lógico imaginar que uma pandemia que num primeiro momento afetou principalmente a população idosa seria uma ameaça gigante a um negócio
um plano de saúde particular que tem idosos como público-alvo. Então, eventualmente, num país sem Bolsonaro e num mundo sem algoritmo de rede social, talvez, eu estou só supondo, pudesse estourar um escândalo de um hospital ou rede de hospitais que sacrificou vidas para evitar prejuízo ou lucrar em cima. A grande diferença é que a gente tinha um governo federal negacionista e alinhado com a mentira, com a manipulação que fez um povo inteiro entregar sua vida, depositar a sua fé na eficiência de um antiparasitário para matar vírus. E esse governo, de cima para baixo, contaminou um debate que deveria ser científico. Por que que eu, jornalista profissional com registro, experiência e formação em história, estou falando disso aqui? Porque as redes sociais deram espaço para que todo mundo tivesse voz no debate, inclusive gente dotada de uma autoestima enorme, muito maior que as suas credenciais, e que se empoderou a ponto de dizer, eu vou dar só um exemplo, eu sou médico, prefeito de uma cidadezinha no interior de Minas, mas achei a cura para a pandemia que está assolando a humanidade. Nós vamos olhar para esse tempo, num futuro não muito distante, e vamos pensar como a gente deixou isso acontecer. E aí, fechando a questão dos médicos, tanto no caso da maioria dos profissionais da Prevent Senior, quanto em outros milhares de casos no Brasil, não foi negação da ciência só. Foi também acreditar na autoridade de quem se apresentava como autoridade, mas não tinha nenhuma. Eu estava relembrando no Twitter esse congresso aí, ó, que aconteceu em maio, em Limeira, e reuniu diversas, entre aspas, autoridades em Covid, atestando a eficiência do tratamento precoce. Esse é um fenômeno das redes sociais. Em outros tempos, o médico na ponta da linha, o recém-formado no posto de saúde, ou mesmo o veterano que gosta de se manter informado, receberia essas informações de onde? Em caso de pandemia, do Ministério da Saúde. Em caso de novos procedimentos, nas publicações especializadas e nos congressos presenciais e com gente séria. Mas aí vieram as redes sociais, que são ótimas quando bem usadas, por favor, não me interprete mal, e os médicos, como outras categorias profissionais, se racharam. Não por anti-ciência exatamente, eles não são cientistas, mas por falta de confiança sobre quem é a fonte autorizada da ciência. Eu sei que para mim e para você que me assiste, a OMS parece mais confiável que o prefeito de Rancho Queimado ou a Secretaria de Saúde de Porto Seguro. Mas nessa hora é preciso responsabilizar governo federal e alguns estaduais e municipais, especificamente Ministério da Saúde, Anvisa, Conselhos de Medicina, enfim, as chamadas autoridades competentes, a começar pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Se hoje, um dia depois de uma advogada levar a denúncia de 12 médicos sobre o estrago feito por essa mistura de governo sociopata, mais preocupado com a economia, empresas privadas de saúde pensando mais no dinheiro do que em vidas, e médicos megalomaníacos que acham que vão salvar o planeta Terra pelo que ele experimentou numa currutela. Mas enfim, se hoje, um dia depois de uma denúncia séria, quem aparece para depor é um empresário vestido de palhaço, apoiado por uma claque que inclui o Willy Wonka da família Bolsonaro, e não menos importante, com relatoria de um dos políticos mais enrolados desde a era Collor, que é o Renan, se hoje isso acontece, se hoje a gente vê aquela palhaçada toda, porque esse homem vestido de Louro José se tornou popular e usou seus milhões e sua popularidade para pregar remédio que não cura a Covid e apoiar as ideias genocidas do governo federal, se hoje isso acontece, é porque a era das redes sociais dá credibilidade para qualquer imbecil e transformou o Brasil numa idiocracia. Deixando clara a diferença da credibilidade, é diferente de dar voz. Voz é um direito de todos. Credibilidade se conquista. E credibilidade para falar sobre o que cura e o que não cura Covid-19, nenhum dos protagonistas da campanha pró-cloroquina tem ou tiveram. A ciência desmentiu todo mundo. Até hoje estão espalhando prints como esse do governo federal como se fosse vantagem. 20 milhões de vidas recuperadas. Não, não, idiota. 20 milhões de pessoas que se contaminaram e sobreviveram, muitos com sequelas. E o número seria próximo desse tomando água ou cloroquina. O que fez as pessoas viverem mais e se contaminar menos? Máscara, isolamento social, agora vacina, práticas na internação da comunidade médica global, que aprendeu no trato com a doença e publicou nas melhores revistas.
práticas que viraram protocolos em países sérios. 3% de 20 milhões correspondem exatamente aos 600 mil que morreram no Brasil. Isso é ciência, o resto é circo, ego, interesse político, em detrimento da vida e dinheiro. É o que a gente viu na CPI hoje. É o velho da van, vestido de palhaço, falando de Covid. Eu sou Maurício Ricardo, feliz de estar de volta. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é sempre muito importante. A pandemia tá aí fora, eu mesmo de férias, quando não tava na praia, bem longe de todo mundo, ou no meu apartamento sozinho com a minha família, eu tava de máscara. Use a sua quando você for sair. Obrigado, profissionais de saúde.